Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Gabriel Ambiental. Se você ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve, dá aquela curtida com joinha para me apoiar nesse vídeo, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para você sobre o controle de Blatella germanica, a baratinha francesinha ou alemãzinha, ou enfim, a baratinha no nome que você quiser dar, afinal de contas é uma praga independente do nome. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar para você de forma atualizada em 2024 como você vai acabar com essa baratinha, se é que isso for possível nas condições em que você se encontra. Quer saber quais são essas condições e como é que você vai fazer o controle, eliminar essa baratinha do seu ambiente? Pode ser até que para sempre. Então vem comigo no vídeo até o final. Bom pessoal, que a baratinha francesinha ou Blatella germanica é uma praga urbana que faz jus ao termo, isso daí você já deve saber, porque se você está aqui, você provavelmente está passando por alguma dificuldade com essa peste. A baratinha ela é pequenininha, o que torna fácil de se esconder em locais muito protegidos, como pequenas frestas, rachaduras, pisos sem acabamento ou rejunte, vãos entre as portas e janelas, a borracha da geladeira ou até dentro de motores de máquinas e equipamentos de cozinha, por exemplo, como micro-ondas, máquina de lavar, louça, batedeira, maceira, muito comum em padarias, por exemplo, em açougues, aquelas máquinas, as serras de fazerem o corte das carnes. Enfim, essa baratinha ela vai se alastrar por onde ela estiver e o fato dela ser muito pequenininha faz com que ela fique por mais tempo escondida durante o dia, saindo então com o hábito mais comum sendo noturno, saindo à noite para se alimentar. Muitas vezes as pessoas não têm noção do tamanho da infestação, porque é depois que se apagam as luzes que a festa começa. Quando a pessoa enxerga as baratas durante o dia ou até mesmo flagra uma ou outra à noite, é porque a infestação já está numa quantidade de indivíduos muito grande. Então, sabendo desses locais por onde elas se escondem, já dá para você começar então uma estratégia de controle e combate. Primeiramente, então, vedando, isso mesmo, mecanismos físicos para controle de pragas, vedando então essas rachaduras, essas frestas, esses locais. Por exemplo, se nós estamos falando de azulejos na parede sem o rejunte, que as baratas estão se escondendo atrás, você vai precisar terminar o rejuntamento daquela área. Se você tem uma rachadura, um buraco na parede, tampe com massa corrida, com cimento, com o que você achar melhor, mas precisa tampar esses buracos. Se as baratas estão se escondendo, por exemplo, embaixo de uma pia, e aí você tem sim um móvel planejado, mas elas estão entre as gavetas ali. Não tem como fechar, Gabriel? Não tem problema, mas aí a gente vai para uma próxima parte do vídeo. Importante você saber que então fechando os acessos que podem ser fechados, você torna o ambiente, o habitat da baratinha mais exposto ao controle químico ou outros métodos que nós vamos utilizar. Então, fechou? Esse tutorial aí atualizado 2024. Bom, segunda etapa então é descobrir se realmente se trata da Blatella germanica. Então eu vou colocar na tela para você uma foto de uma Blatella germanica e agora de uma outra espécie de barata que é a Periplaneta americana. Só para você saber então que nós estamos falando nesse vídeo sobre a Blatella germanica, só para não causar nenhum tipo de confusão. Eu estou falando aqui com pessoas que trabalham profissionalmente na área, mas também pode ser que alguém aqui venha fazer a visualização desse vídeo que não é da área e está querendo aprender, ver como é que é o processo de controle de Blatella germanica. Enfim, identificou a espécie, vamos fazer uma avaliação do local, das áreas de principal foco ou áreas críticas, como a gente costuma dizer aí nos nossos relatórios. Áreas críticas são os pontos onde a barata está mais infestada. Por exemplo, você normalmente vê que a baratinha está mais num local do que no outro. Perto de uma geladeira, ou perto de uma pia da cozinha, ou perto de um armário da cozinha, ou você vê sempre ela em um local específico. Essa é uma área crítica. É provavelmente por ali que elas estão fazendo o seu ninho. As baratas elas não têm o hábito de viver em conjunto, porém isso não é regra. As baratas sim podem acabar convivendo em conjunto porque elas se encontram ali às vezes em quantidades populacionais muito altas. Elas acabam se agregando em um lugar específico, por exemplo, embaixo de geladeiras e freezers, dentro de motores de máquinas, é um local que tem um clima adequado para elas, por exemplo, o calorzinho ali, a proteção de uma máquina, a escuridão, que elas gostam de ambientes escuros,
elas vão se agregar ali e aí acaba que tendo a deposição dos ovos, que são as ootecas. Vou colocar na tela para você conhecer uma ooteca também. E a partir daí, é outro problema que eu vou citar para vocês agora. Como é que nós vamos controlar essa baratinha? A partir do que vocês vão aprender sobre as ootecas. Bom, a ooteca então é o ovo da barata, é a forma como ela se reproduz. Ela deposita essa ooteca no ambiente e dessa ooteca vão eclodir várias e várias baratinhas. E ela é muito resistente e a Blatella germânica tem uma particularidade, que é de transportar a ooteca ligada em seu abdômen até quase a fase de maturação, onde vão eclodir ali as ninfas, né, que são os filhotinhos das baratas. E o fato dela carregar essa ooteca é que ela protege a ooteca. Diferente de outras espécies de baratas que soltam a ooteca muitas vezes, vai demorar muito tempo para que seja eclodida, as baratas nasçam, a barata Blatella germânica ela cuida da ooteca e ela solta essa ooteca estrategicamente num local protegido e próximo dos alimentos que elas estão consumindo. Então aí o problema, quando nós eliminamos uma baratinha francesinha, seja de forma química, de choque, de alguma maneira, se você não eliminar também a ooteca, ela vai eclodir depois de alguns dias e às vezes pouquíssimos dias. E aí você tem uma nova infestação, porque a barata da ninfa para adulta são poucas semanas, ela já está na fase adulta, madura, inclusive para começar um novo ciclo de reprodução. Então veja como é problemático controlar essa baratinha. Elas também têm uma facilidade de encontrar alimento em qualquer lugar. Então, agora que você sabe que você precisa fechar buracos e rachaduras, que você precisa eliminar a barata e as zootecas, tirar elas do ambiente mesmo, jogar fora, destruir, joga no vaso sanitário, dá descarga. Você precisa também tirar o alimento de disposição dessas baratas. Porque se elas estão ali sobrevivendo é porque elas estão comendo alguma coisa. E às vezes só da gordura que está impregnada na parede, em uma coifa, dentro de um lixo, já é suficiente para que essas baratas sobrevivam e se proliferem ali naquele ambiente. Então, você precisa fazer um tratamento de limpeza profundo no local. De preferência, utilizando desengordurantes, desinfetantes ou até álcool para fazer essa limpeza profunda de equipamentos, bancadas, pisos de parede, de chão e os equipamentos em geral, utensílios, todos os locais onde essas baratas estão frequentando precisam ser limpos. A gestão do lixo. A lixeira deve ter tampas, estar bem vedada e o lixo deve ser retirado todos os dias e a lixeira precisa ser lavada, limpa, higienizada todos os dias. No caso, se estivermos falando também aí de profissionais da alimentação que produzem ou manipulam alimentos. Então, fazendo essa higiene diária, você tira as opções de alimento das baratas. Isso vai fazer com que as baratas busquem novas fontes de alimento, que pode ser, inclusive, aí vai entrar no controle químico, os atrativos para a barata que nós usamos para eliminá-las. Ou também, no caso, elas vão andar muito mais para encontrar alimento. Caminhando mais, elas têm mais possibilidade de se contaminar no produto químico, no inseticida, que nós vamos utilizar daqui a pouquinho, para morrer. Então, mais uma etapa aí antes da gente fazer o controle químico. Mas, Gabriel, não vai usar veneno, né? O famoso veneno. Sim, vamos usar os produtos químicos. Uma grande quantidade de inseticidas no mercado à disposição para controle de Blatella germânica. Os principais que eu preciso trazer para você nesse vídeo, que você vai resolver o problema depois de você ter seguido esses passos que eu te falei, não tem mais como você não controlar a Blatella germânica utilizando esse método muito básico e muito prático que eu vou te ensinar aqui agora. Por exemplo, você vai pegar um gel para controle de baratas atrativo, esse aqui no caso é o Barata Whey da Kimi Whey. Você vai aplicar, esse aqui inclusive é muito, mas muito atrativo. Você vai aplicar nos locais próximos de onde você tem visto as baratas, dentro dos armários ou então por dentro dos motores e máquinas de equipamentos, porque esse produto aqui não vai contaminar, não vai estragar, deteriorar os materiais elétricos dos seus equipamentos. Atrás de uma tomada, o espelho da tomada da parede solto ali, desencaixado, também vira ninho de barata. Atrás das prateleiras onde as baratas estão se escondendo, esse produto aqui é excepcional, porque ele não vai contaminar o seu ambiente e também não vai estragar os seus utensílios, tá certo? Barata come muito, então é bom você fazer a aplicação e reaplicar depois de 7 dias, observando então a persistência da infestação. Você vai precisar colocar mais, porque as baratas comem uma quantidade grande desse gelzinho aqui, que se apresenta em frascos de 10 gramas, pronto para usar, tá certo? A pulverização então do ambiente com um inseticida de amplo espectro, que vai ter um período de residual maior no ambiente e vai também levar um efeito de choque dessas baratas.
O principal que eu utilizo, pessoal, é o Plenoy Top SC, também da Kimway. Ele tem lambda cialotrina e thiamethoxam, 10% e 14% respectivamente. Ele tem amplo espectro, ou seja, vai eliminar várias pragas, e o fato dele ter a lambda cialotrina na fórmula vai ter um efeito de choque também muito interessante, e o thiamethoxam levando então o efeito residual. Se você está num ambiente que é muito frequentado, uma cozinha, um local que você deve evitar aplicar um produto como a lambda cialotrina, por exemplo, que está nessa fórmula aqui, você precisa de mais segurança, às vezes é uma residência, um apartamento, um local que tem animais domésticos, crianças circulando, aí nós vamos com o quarteto mesmo, que ele é também de amplo espectro, mas esse é a base de bifentrina, que é a molécula que vai eliminar as baratas de efeito de choque, de residual, mas também conta com outros 3 ingredientes ativos que vai ter um efeito sim desejado na blatela germânica. Acetamiprid e piriproxifem fazendo então efeito, por exemplo, de regulador de crescimento, e também o thiamethoxam, assim como o Plenoy Top, que vai ter um efeito também residual ali no ambiente, ou seja, vai levar um efeito duradouro num mecanismo de ação diferente do piretroide, que no caso é a bifentrina ou a lambda cialotrina. Isso faz com que essa associação de ingredientes ativos, de mecanismos de ação, faz com que aumente as chances de você conseguir controlar a praga. Você tem mais vantagem sobre o controle de pragas quando você associa ingredientes ativos com o objetivo de alcance da praga também. Então, esses 2 produtos são os principais. Gabriel, acabou? Não, não acabou. Eu ainda utilizo nas caixas de gordura ralos ou frestas de, por exemplo, portas e janelas. Eu utilizo o pó seco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a Ataway Podium. Ele é bem fino, bem leve para colocar na polvilhadeira. Você vai aplicar nas caixas de gordura. Por quê? Porque esse produto aqui, ele é hidrorrepelente. Então não consegue se misturar com água, o que faz com que os líquidos saindo ali da caixa de gordura, dos encanamentos, passando por ali, não vão levar totalmente o Ataway Podium embora. Isso vai ter um efeito desejado nessas áreas para controle da blatela germânica. Então, se você aplica um pó desse, por exemplo, atrás de uma porta, dentro dos vãos de uma porta, de uma janela, ou de um equipamento que é motorizado, mas você vai colocar de maneira bem branda, bem pouco, só para poder de repente expulsar as baratas dali. Isso é uma técnica interessante, dá para fazer com um aerosol, dá para fazer com um pó seco também, em bem pequena quantidade, tá? Para você não ter ali prejuízo na máquina, desde que não contamine a área de utilização daquela máquina, que não seja, por exemplo, uma máquina de manuseio de alimentos. Pode ser, por exemplo, um freezer, uma geladeira. Aí você pode aplicar, que vai ter um efeito residual duradouro muito bom também. Então, olha só, eu passei para você o quarteto, passei para você o Plenoy Top, ou um ou outro. Você não vai misturar os dois, hein? Pelo amor, não tem necessidade. Em formulação original, o Barataway, que é o gel de pronto uso, você vai só retirar a tampinha e aplicar, excepcionalmente atrativo. Você vai fazer pequenas bolinhas ali de meio centímetro aproximadamente a cada 50 centímetros em toda a área crítica ou área que você deseja prevenir, tá certo? Fazendo esses métodos que eu passei para você aqui, com apoio também sempre do manejo físico, você vai ter um controle perfeito de blatela germânica e aí pode ter certeza que você vai ter sucesso. Se você tiver dificuldade, volta nesse vídeo e me manda aqui a sua pergunta, a sua dúvida, eu vou ajudar você com tudo que eu puder, tá bom? Fico à disposição, então se você curtiu o vídeo, já me dá seu like e me segue para mais conteúdos assim. Valeu, gente, um abraço!